Olá, crianças! Olá, família! Vamos para a aula, de Geografia, hoje, quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Vamos para mais uma aula de Geografia. Iremos dar continuidade, criança, que nós estamos estudando a população brasileira, A origem da diversidade. Por que o Brasil é rico em cultura? Porque o Brasil tem vários tipos de cultura, Então, é por causa da origem que nós se originamos dos portugueses, italianos, que africanos, que vieram para cá e dos índios, Então, vieram para cá e trouxeram as suas riquezas. É por isso que nós temos muitas misturas, a nossa diversidade é enorme. Então vamos lá. Muitos povos nativos tiveram de abandonar suas terras. Nós vimos que quem eram os povos nativos? Eram os indígenas, Tiveram de abandonar suas terras e parte dos seus costumes, inclusive sua língua de origem. Segundo dados do Censo Demográfico, em 2010, naquele ano vivia no Brasil quase 1 milhão de indígenas, em aldeias ou nas cidades. Eles pertenciam a 305 povos e falavam 274 línguas. Observe no mapa a seguir a localização das terras indígenas no Brasil. Olha só, crianças, então, com a perseguição, dos portugueses, a gente viu que os nossos primeiros habitantes, que eram os indígenas, tiveram que abandonar. Muitos morreram, por causa da violência, eles foram escravizados, eles foram bastante atingidos pelas doenças, Então, eles sofreram bastante, os nativos, que no caso é os indígenas. Então, a gente vai ler agora, observar esse mapa. Brasil, terras indígenas em 2015. Olha só, crianças, então, como vocês podem observar na legenda, a gente vai observar a legenda. Verde, onde tiver essa maior quantidade de verde, são a área demarcada. É a área, onde tem bastantes indígenas. E essas bolinhas, verdes, são extensão, onde tem poucos indígenas. Vamos lá. Amazônia, Roraima, Acre, Paraná, como vocês podem observar, o da região norte, A região norte, ela possui, a maior quantidade de indígenas em 2015. Esses outros, são muito pouco. A maior quantidade realmente é na região norte. Vamos para a segunda questão. Atualmente, o número de indígenas no Brasil é muito menor do que no início da colonização? Vocês acham que diminuiu a quantidade de índio com o passar do tempo ou aumentou? Então, vocês vão colocar nessa segunda questão. Na terceira questão, observe novamente o mapa acima e responda. Quais são os estados com maior terras indígenas? Vocês vão escrever o nome dos estados, aonde concentrava a maior quantidade de terras indígenas. Lembrando que é nessa área a maior quantidade sendo a cor verde. Então, vocês vão localizar o nome do estado. Aqui só tem a sigla, crianças, mas vocês podem ver para trás que nós temos mapas com o nome dos estados e vai escrever o nome do estado, tá bom? Vamos para a página 23. Os colonizadores. Os portugueses foram os primeiros colonizadores do país. Então, os portugueses foram as primeiras,
que vieram para o Brasil, né, e fizeram todo o processo de colonização. Como colonizadores, eles dominaram os outros povos formadores do povo brasileiro, ao explorar recursos naturais, né? Então, os portugueses, ultrapassaram as pessoas que já moravam aqui, que no caso eram os indígenas. Por quê? Porque eles fizeram isso? Eles queriam riqueza, né? Eles exploraram recursos naturais, eles desenvolveram a agricultura, eles fundaram vilas e cidades. Os portugueses ocuparam as terras dos indígenas. Então, as terras que pertenciam aos indígenas, os portugueses acabaram tomando, né? Explorando atrás de riqueza. E vinham muitos portugueses, né, para trabalhar aqui, para procurar riquezas. Aí eles acabaram criando vilas e cidades. Embora os indígenas tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território, grande parte da população nativa foi morta ou escravizada e submetida às crenças, aos costumes e à língua dos europeus. Então, muitos índios perderam eles falaram até a língua portuguesa, deixaram até da própria língua nativa deles e passaram a falar a língua dos portugueses, sendo obrigados a aprender. Foram escravizados, foram mortos. Muitos, né, enfrentavam os portugueses e como a arma deles eram menos, então eles acabavam sendo mortos pelos portugueses. Os portugueses foram responsáveis ainda por trazer à força para o Brasil milhões de africanos que foram escravizados e obrigados a trabalhar para os colonizadores. Olha só, criança, então os portugueses, quem trouxe os africanos, né, para ser escravo, para trabalhar nas minas de açúcar, né? Então, para trabalhar como escravo, foram os portugueses. Como podemos perceber, o contato dos colonizadores portugueses com os indígenas e os africanos foi marcado por muita violência. Ao longo do tempo, o contato entre os diferentes povos gerou uma mistura de diferentes manifestações culturais. Um exemplo foi o surgimento da Ubanda e de outras regiões afro-brasileiras, pela mistura de ritos africanos, como o candomblé, com o da Igreja Católica e com crença dos indígenas. Então, como nós podemos observar, né? Então, esses povos, né, os africanos vieram para cá também e acabaram trazendo, e surgiu outros tipos de religião, como é a Ubanda, né? Então, eles acabaram misturando, né, os ritmos africanos e também com o candomblé. Vamos para quarta questão. Observem bem aí essa imagem, que é um pátio do colégio, é um marco da fundação da cidade de São Paulo pelos jesuítas. Quarta questão. Os indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Vocês vão escrever bem aí nessa linha, crianças, como foi que os portugueses dominaram os outros povos que já moravam aqui. O que foi que eles fizeram? Viu? Pode ler na parte de cima. Eles fizeram algumas coisas que acabaram se prevalecendo, né? Eles acabaram dominando os outros povos que já moravam aqui.